agradecer a todos vocês por estarem presentes aqui hoje, especialmente a Lucilene Oliveira, né, pela presença ilustre de estar aqui com a gente. Imagina. E a história do Chalo, ela começa através das reuniões que eu sempre tive com a Ali para a gente conversar de trabalho, e a gente criou um ritual de todas as tardes a gente se reunir com a xícara de chá. E, de repente, nas nossas conversas de como que ia ser nossos eventos, nossas soluções, a gente pensou, por que não um evento que chama Chá da 5 online, né? E o Chá da 5 online, ele é, na verdade, o Chá da 5, né, ele é meio que uma tradição que ela se populariza na Inglaterra por conta de uma duquesa que era um tanto esfomeada, vamos dizer assim, e ela sempre sentia fome e ela inseriu no dia a dia dela o chá das 5, né? Mas claro que o chá é uma tradição muito antiga e, independente do horário, as pessoas sempre tomavam chá, né? Mas esse hábito do chá e de você convidar os amigos, a família, para poder socializar, ele vem um pouco mais recente, no século XIX, se não me engano, com essa duquesa. E aí se popularizou, e eu e a Lia, a gente trouxe esse hábito para a gente antes mesmo de conhecer essa história, né? Então, para você ver que o chá, ele está muito ali no nosso dia a dia também. E foi assim que nasceu esse nome do chá da tarde. E aí online, porque a gente está no online, né? A gente está fazendo tudo online ultimamente, tá? Já são... Muito bom. Já são 5h03, a gente tem algumas pessoas aqui presentes. Mais uma vez, agradeço a todos pela presença. A gente está aqui no momento de descontração. Se vocês quiserem falar alguma coisa, participar, o chat está aberto, tá? Para que vocês participem. E vamos começar, então, o nosso evento do Chá da 5 Online, tá? Eu me chamo Eliane Gama, então, mais uma vez, agradeço a todos pela presença, especialmente a Lucilene Oliveira, né, que é uma colega, amiga e muito especial, né, com uma bagagem incrível, vocês vão poder ver isso logo mais. A gente preparou um conteúdo bem especial para poder auxiliar os empreendedores nesse processo de construção, tá, de maior valor para os clientes. E hoje a gente vai falar sobre como que a empresa, ela cria, ela gera e ela transforma todo esse valor em valor para a própria empresa, tá? Então, se você é empreendedor e você está aqui em busca de conhecer novas perspectivas, está no lugar certo. Se você ainda não empreendeu, mas você está aqui porque você gostaria de empreender, tenha certeza que esse bate-papo ele vai contribuir bastante, assim como os outros que a gente vem nessa sequência falando sobre empreendedorismo, ajudar de forma significativa para que vocês consigam começar, tá? Então, vou aproveitar e pedir para que vocês deixem no chat sugestões, comentários, elogios. Se tiverem dúvidas, deixem no bate-papo, que eu e a Lívia, a gente vai ficar de olho no bate-papo para a gente poder responder cada um de vocês, tá? Durante a interação com a Lu também, com a Lucilene, deixem lá as dúvidas, que a Lu também vai poder responder vocês, tá? E aí eu faço um pedido especial para aqueles que não estiverem apresentando, para poder desligar as câmeras e os áudios, para que a gente consiga ter uma boa transmissão, tá? No nosso evento. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, aproveitem bastante. Obrigada. Joia! Olá, boa tarde a todos, eu sou Lívia Marengo, estou aqui também com a minha xícara de chá, pronto para recebê-los, para a gente conversar nessa tarde gostosa. E um recadinho para todos, que todas as quintas do mês de julho, nós já estamos na 3ª edição do Chá das 5, neste mês, e a gente ainda tem outras 2. Lá no finalzinho, mais para frente, eu vou falar de uma outra surpresa que vai rolar na semana que vem, mas a quinta da semana que vem e a última quinta do mês, já garantam as suas agendas para esse horário, às 5 da tarde, para tomar um chá aqui com a gente, tá? Agradeço a todos pela presença, alguns rostinhos conhecidos aí de outros chás que a gente já fez, outros, pessoal que está vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, quem não está vindo também seja bem-vindo, de qualquer forma,
E os nossos convidados aqui hoje, na verdade, é uma convidada extremamente especial, a Lucilene Oliveira, nossa querida Lu. A todo momento vai ser muito difícil a gente falar o nome dela inteiro, a gente sempre vai Por falar. favor. A Gente, dona dessa cabeleira linda tá aqui com a gente para trocar uma ideia, conversar e rechear um pouquinho de conhecimento com todos vocês, tá? Lu, muito obrigada, seja muito bem-vinda também, obrigada pelo aceite do convite e fique à vontade para se apresentar. Obrigada, Eli e Lívia. Eu também, gente, é muito difícil chamar de Eliane, de Lívia, então vai ser Eli e Li, porque a gente trabalhou muito tempo juntas, a gente, durante o nosso processo de pesquisa de inovação em pequena empresa, junto com o CNPq, no Sebrae, então tive a honra, o prazer de ser colega delas, e aí a gente viveu muito essa tarefa, né, de ajudar as empresas a pensarem nessa entrega de valor, na ampliação dessa captura e entrega de valor para os clientes, e é um prazer estar aqui falando, e eu acho que o mais importante é que sempre nessas conversas, que não seja uma pessoa falando, mas que a gente possa compartilhar conhecimentos, que a gente possa discordar, ou possa concordar e complementar. Eu acho que a nossa conversa, a nossa discussão será sempre muito mais rica a partir desse lugar, né, em que tem uma troca, em que ao mesmo tempo em que eu estou trazendo visões e experiências, eu estou também ficando um pouco mais inteligente, adquirindo as visões e experiências de vocês. Então, acho que esse é o grande ponto, que a gente possa ter uma troca rica aqui durante essa nossa hora de conversa. Mas falando um pouquinho de mim, eu sou jornalista de formação, passei um tempo aí trabalhando nas redações de alguns jornais aqui em São Paulo, trabalhei no Grupo Folha de São Paulo, antes de fazer toda uma transição de carreira, de entender que gerar impacto positivo está muito relacionado também a ir lá, botar a mão na massa e trabalhar o empreendedorismo como uma frente em que muda a vida de pessoas, que muda a vida de uma comunidade. Então, por isso é tão importante a gente estar trazendo metodologias que foram criadas lá fora, que as startups utilizam para desenvolver os seus negócios, mas trazer de uma forma tangível, de forma que a gente possa aplicar em pequenos negócios, seja você tendo um carrinho de pipoca, tendo uma marmitaria, mas que a gente possa trazer essas metodologias ágeis de desenvolvimento pelo cliente para esses pequenos negócios. Hoje eu estou na Natura, trabalhando numa frente de inovação social, então desenvolvendo aí soluções que entreguem valor para as consultoras. E aí eu vou contar um pouquinho de como foi esse processo de trabalhar nessa frente, facilitando esses processos de inovação, mas também empreendo. Eu tenho a minha startup, que é a Elétrica, é uma startup de aluguel de eletrodomésticos portáteis. Então, a gente ficou um tempo incubado no Sebrae, passamos por alguns ecossistemas aí que foi muito bacana para o ganho de maturidade. E tenho a minha agência de comunicação e de facilitação de processos de inovação, que é a Start Plus, que a gente desenvolve alguns projetos dentro de empresas, trazendo todas essas metodologias, um pouco do que eu me adiantei aqui para vocês. E vamos bater um papo hoje. Estou super animada, muito empolgada. Acho que vai ser bem bacana a nossa tarde. Obrigada, Lu. Obrigada mais uma vez por estar aqui, tá? E agora me apresentando para vocês. Quem é Eliane? Eu me chamo Eliane Gama, sou administradora de formação, formada pela Universidade Federal da Bahia, então baiana sim. E hoje eu curso MBA em Gestão de Projetos pela USP-Exalc, né? Atuo também como consultora de negócios em diversas áreas da administração e além de mentora e palestrante. Então, eu sou uma entusiasta dos métodos ágeis, assim como a Lucilene, e de todo o processo de inovação qualificada, né? Então, meio que tentar traduzir ou simplificar esse processo para que a gente possa difundir para mais pessoas, especialmente aquelas que mais necessitam, né? Carrego comigo uma missão de fazer esse compartilhamento de conhecimentos, né, que eu adquiri ao longo do tempo nessa minha trajetória profissional. E desse modo conseguir facilitar o aprendizado também para outras pessoas, para que elas venham se desenvolver e obter os resultados que elas esperam, tá? Muito obrigada.
Joia, queridas. Então, quem acabou de chegar, quem está se entendendo com o seu chazinho ainda, sejam muito bem-vindos. A gente está começando um bate-papo super bacana aqui com a Lucilene e com a Eliane. Me apresentando um pouquinho, eu sou Lívia Marengo, eu sou consultora e palestrante, sou mentora também e facilitadora de diversas oficinas aplicadas em algumas empresas e facilitando aí alguns processos de diferentes negócios, né? Eu já fui gestora também, sócia gestora por 8 anos de uma empresa do varejo, e atualmente eu sou uma entusiasta da gestão da inovação, e tenho uma especialização e um MBA em gestão de marketing, tá? Também eu sou super amante das metodologias ágeis, então a gente vai bater um papo bacana aqui nesse sentido hoje, e por curiosidade, né, por força do destino e da paixão, eu sou graduada em farmácia. Sou mestra e doutoranda em ciências farmacêuticas, aqui pela Universidade de Sorocaba. Sou de Sorocaba. Essas duas paixões, então, a pesquisa e o mercado, é realmente o que me move, tá? E hoje a gente está nesse papo gostoso aqui para falar um pouquinho de que forma a sua empresa cria, entrega e captura valores. E a gente vai trocar essa ideia com a Lucilene, que é facilitadora de alguns processos também de design thinking, já se apresentou um pouquinho para a gente, daqui a pouco ela aprofunda isso, né? E trabalhamos juntas, nós três, eu, Eliane e Lucilene, num projeto do Sebrae chamado Programa Agentes Locais de Inovação. Estivemos juntas por um período e foi extremamente gratificante conhecer esse pessoal cheio de energia, cheio de conhecimento para passar. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês, tá? Lucilene, minha querida Lu, muito obrigada novamente por você ter aceitado o nosso convite, por topar estar presente aqui com a gente, conversando um pouquinho, tomando um chá gostoso, e por disponibilizar teu tempo, né, para conversar com a gente e bater esse papo legal. Então, eu e a Eliane estamos certamente muito agradecidas pela sua presença, por você estar aqui com a gente. Estamos agradecidas também pela presença de todos, já temos várias pessoas online aí, super gostoso isso. E como a Lucilene comentou com a gente no início, interajam com a gente, né? Conversem, vamos trocar mais ideias aí pelo chat, exponham suas dúvidas, queiram participar, que com certeza isso fica bastante rico aqui na nossa troca, tá bom? Então, vamos iniciar aí. Muito obrigada, Lu. Imagina, Ali, eu que estou muito grata por estar tendo essa oportunidade de troca. Então, sempre que me convidarem, estarei aqui extremamente feliz. Lu, conta então pra gente, você falou um pouco, se apresentou, mas conta pra gente um breve histórico pessoal e da sua empresa, para a gente começar o nosso bate-papo. Perfeito. Eu tenho quando eu comecei a fazer faculdade, fui logo para jornalismo, então a comunicação, uma coisa que eu sempre me encontrei ali, então desde quando surgiu o blog, eu já escrevi um pouco sobre, e aí fui fazer jornalismo. E por muito tempo me senti muito realizada trabalhando em redações, vivendo um pouco essa loucura que é dar voz para as pessoas, então eu sempre fui jornalista, repórter de cidades, então cobrindo muito o campo, então problemas de saúde relacionados à saúde era uma das principais temáticas, relacionada a políticas públicas, a ausência das políticas públicas, na verdade. Então, minha carreira sempre foi direcionada a isso, até que eu comecei a pesquisar mais sobre marketing digital, e ali foi a minha primeira experiência com empreendedorismo. Então, por 1 ano e meio, eu estive fazendo 2 coisas, trabalhando ali na redação e tocando a minha agência de comunicação, até que a gente deu uma empatada ali, e aí precisava que eu saísse e ficasse full time no processo da agência de comunicação, e aí a gente foi fazendo toda uma transição da agência para uma área de inovação. Então, hoje a gente atua não mais com marketing digital, mas com inovação focada em pequenas empresas, médias empresas, muito estruturando em criar uma estrutura de inovação dentro dessas organizações. Então, de que forma que a gente começa a desconstruir uma empresa totalmente hierárquica para aquela pessoa que desce para ouvir os problemas do cliente, para que esses problemas sejam ouvidos e se transformem em produtos e serviços.
Então, a gente fez toda uma transição da empresa nesse sentido, e aí eu fui me dedicar um pouco mais para um braço que a gente criou dentro da empresa, que foi um braço de inovação, porque eu estava estudando muito sobre design thinking, fui fazer uma pós-graduação na SPM nessa temática também, e aí surge a elétrica nesse ensejo, que a elétrica veio de um processo de design thinking, a partir de um problema que a gente teve, da necessidade de eletrodomésticos portáteis. Eu moro na região centro-oeste da cidade, então os apartamentos são compactos, então você não tem espaço para guardar todas as coisas que você precisa. E aí, quando eu fui fazer um processo de aprofundamento, validação do problema, eu verifiquei que era o problema de outras pessoas também. Então, aí surge, dentro desse braço da empresa, surge a Elétrica, que é essa startup de aluguel de eletrodomésticos portáteis. Então, paralelo a ela, então a gente tem uma pessoa que fica muito na operação, na entrega desses produtos. Conto para vocês como que ela está nesse período de pandemia, o que a gente passou a desenvolver aí. Paralelo a ela, eu fui, então, fazer um projeto de pesquisa lá, onde eu conheci as meninas, junto com o CNPq, no Sebrae, ajudando 20 pequenas empresas extremamente tradicionais, que não são de base tecnológica, a inovar nos seus produtos, nos seus serviços ou modelo de negócio. E foi um segundo MBA, assim, porque eu aprendi, me desenvolvi muito, foi muito bacana. E aí eu fui, terminei ali o primeiro ciclo, as meninas estão terminando o segundo, mas quando eu terminei o primeiro, um pouquinho antes, já tinha recebido ali uma proposta, fiquei esperando para terminar o primeiro ciclo, e aí eu fui trabalhar nessa área de inovação social na Natura, que também é levar toda essa estrutura de metodologia ágil, então de pensar protótipos, de desenvolver MVPs, para poder testar antes de você aplicar num contexto de 1.100.000 consultoras. E aí eu fui com um desafio de letramento digital, então de que forma desenvolver soluções para que as consultoras que não são letradas digitalmente pudessem passar a utilizar as ferramentas digitais da Natura. Esse era o meu principal desafio até antes da pandemia. Pós-pandemia, logo começou em março, eu tive um desafio aí que foi utilizar todas essas metodologias para direcionar um fundo de 1,7 milhão para ajudar consultoras que estão ainda em situação de extrema vulnerabilidade social, ou seja, com risco de não ter o que comer nas próximas semanas. Então, eu trabalhei aí na idealização, agora na operação desse fundo, e a gente já conseguiu atender mais de 3.000 consultoras dando esse apoio, utilizando todas as métricas baseadas no Bolsa Família, baseada no IDH da consultora que a gente tem na Natura. E tudo isso utilizando muito das abordagens que a gente vai discutir, vai trazer um pouquinho aqui. E paralelo com a Elétrica, a gente criou, nesse período de pandemia, o processo de nanofranquia. Então, hoje a gente vê a Elétrica muito como uma fonte de renda para pessoas que perderam emprego. A gente tem aí muito mais um potencial de desempregados para o próximo trimestre gigantesco por conta dessa crise que a gente está vivendo, não só sanitária, mas política e econômica também. E aí a gente lançou a nanofranquia, então a gente já está com 2 nanofranqueados, onde essas pessoas recebem um enxoval de produtos e podem atender nos seus bairros. Hoje a gente está funcionando em Barueri e funcionando no centro da cidade com essas nanofranquias, gerando e ampliando a renda de pessoas que perderam emprego nesse período de pandemia. E aí a gente vai tocando nessa correria toda, mas eu estou muito feliz, assim, muito bacana, e eu fico muito feliz de poder trazer um pouquinho dessa vivência, de como que é o processo de desenvolvimento das coisas que a gente está trabalhando para ajudar na jornada e contribuir e aprender também com a jornada empreendedora de tantas pessoas aqui. Bacana, Lu, muito obrigada, show! É realmente incrível o trabalho que você está fazendo na Natura, né? Você continua aí, né, nessa frente de auxiliar os pequenos negócios, que é extremamente importante. Muitas vezes equipe que a gente fala, né? A gente sempre atendeu equipes onde você tem que gerir todo o negócio, de repente você entra porque você precisa sobreviver, e aí você descobre que você tem que ser gestor do seu negócio, que não dá só para usar as habilidades que você tem ali, competências, mas que tem que aprender o universo de outras coisas. E é muito importante que a gente venha, assim, com esse conhecimento para poder facilitar esse aprendizado e facilitar a jornada desses empreendedores, né? Que é extremamente importante, especialmente agora, nesse momento de crise, que a gente precisa realmente se juntar
e entregar maior valor também para essas empresas, para que elas consigam gerar resultados para a sociedade, né, de forma positiva. E aí, iniciando o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre como que se dá esse processo de criação de maior valor, né, para os clientes. Como que é esse processo? Fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto para a gente poder começar o nosso bate-papo, ele vai dar, dessa entrega de valor, ela só acontece depois de um processo genuíno de empatia. Ou seja, de fato entender qual é a dor desse cliente ou desse prospect, quem que eu estou entendendo ali, o que ele me traz de dor. E a minha proposta de valor, ele só vem quando eu estou gerando mais ganho do que potencializando as dores dele. Então, acho que o principal ponto é isso, de que em que momento que eu estou disposta, né, até onde eu estou disposta a descer ali, sair do ar-condicionado, ir para campo, e aí esse ir para campo, nesse momento de pandemia, a gente ressignifica ele, mas que abrir a câmera, né, fazer uma ligação para o seu cliente e entender o que ele está, quais são as necessidades dele. E necessidades que vão muito além do seu negócio. Então, com algumas empresas, eu tive o hábito, durante o programa do Ali, né, que é fazer com que elas acordem num dia e em um tweet, né, como se fosse um Twitter ali, elas escrevessem o anúncio de morte da empresa delas. O que levaria a empresa delas a morrer? E no dia seguinte, como seria essa notícia? Como seria o Twitter ali anunciando que a empresa dela morreu? E aí, fazendo essa análise ali de anúncio de morte, como que eu consigo ou evitar ou então ir para um outro caminho, né? Como que eu posso entender as dores mais latentes do meu cliente para poder desenvolver a partir disso? Acho que tem um exemplo muito bacana aí nessa pandemia de empresas que não tinham qualquer relação, mas que ainda assim foram lá e entender qual é o problema do cliente ali para que eu possa desenvolver soluções para ampliar essa entrega de valor. O Nubank, por exemplo, ele tinha uma opção de, no chat, você ir lá e trazer qual que era o problema que você estava tendo. Então eu sou grupo de risco e não posso ir no supermercado, ou então eu preciso conversar porque eu estou em isolamento e não tenho ninguém para conversar, estou me sentindo solitário. Enfim, é um banco digital que em nada eu poderia... isso não tem relação comigo, muito pelo contrário, nesse momento pandêmico, eu tenho ainda mais chances de... Os bancos cresceram muito aí nessa situação toda, mas o banco abriu para resolver problemas que poderia não estar ali dentro do board dele. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala de empatia, é isso. É olhar para o seu cliente e saber, mesmo que o seu serviço não faça sentido agora, olhar para o que você tem de recursos humanos, e aí a gente está falando muito do Canvas mesmo, né? Então, eu tenho lá a proposta de valor, quais são os canais e o que eu entrego para essas pessoas, para os meus clientes que estão lá no limite. E aí a gente fazer um serviço, às vezes, quando o meu serviço eu tive que fechar, ele não faz sentido agora para esse momento. Então, vamos olhar lá para os recursos tecnológicos, para os recursos humanos que eu tenho, e a partir de um processo genuíno de empatia com os meus clientes, como que eu posso pegar esses recursos e colocar eles aqui de uma forma que eu passe a entregar valor, mesmo que não seja o meu, não esteja trazendo ali um benefício imediato para o meu modelo de negócio. E aí é quando a gente começa a inovar no modelo de negócio, é quando a gente começa a fazer toda uma transição ali de serviço ou de produto que eu estou entregando. E é muito bacana isso, porque isso vai de encontro com toda essa evolução que a gente está vivendo. Eu estava lendo um artigo que traz um pouco sobre essas profissões do futuro, e um assunto muito bacana que me chamou a atenção foi que no futuro, os milênios, né, agora, quem nasceu aí a partir dos anos 90, estou me incluindo aí nesse grupo, eles não vão ter uma única profissão. Eu já estou vivendo isso, né? Não vão ter uma única ocupação, então eu vou passar 35 anos da minha vida fazendo a mesma coisa até eu me aposentar. Não, eu vou ter várias e novas profissões vão surgindo, e profissões que existem agora vão indo porque a tecnologia vem, mas aí eu preciso de pessoas especializadas em uma determinada tecnologia para fazer isso acontecer, e eu vou mudando. Então, eu estou aprendendo coisas novas a todo tempo, e eu vou mudando. E com uma empresa é a mesma coisa. Então, eu tive algumas conversas com startup, e algumas startups que estavam de braço cruzado nesse período de pandemia, e eu falei, vai ser muito arriscado para você, se nesse período de pandemia você não sabe como vai ser esse pós-normal, né, esse novo normal,
Então, a partir do momento que você não sabe isso, a última coisa que você pode fazer agora é cruzar os braços e esperar esse depois. Então, se você não pivotou, e aí quando a gente fala pivotar nessa linguagem de startup, é mudar a rota mesmo, é ir para um outro caminho, é entender qual que é a dor e que recursos que eu tenho para resolver essa dor. Se eu não tomei essa decisão, o risco de essa retomada que a gente não sabe de fato quando vai acontecer, a gente não sabe quando vai ter essa vacina, enfim, é muito incerto, então a gente pode até reduzir a curva, mas eu posso voltar a ter uma nova onda de contaminação. Então a gente não sabe por quanto tempo isso vai levar. Tem uma necessidade de adaptação, se eu estou fechando aqui no vermelho, por mais que eu tenha essa reabertura aí, mas as coisas, enfim, levam um tempo para essa adequação, eu preciso olhar para os meus recursos e alocá-los de uma forma mais inteligente para eu poder entregar valor para esse meu cliente. Então, tudo começa com esse processo de empatia, de olhar e entender qual que é a dor do cliente agora, o que eu posso entregar para ele para mitigar essa dor. Legal, Lu, show. E praticamente, quem acompanhou os nossos outros 2 chás, já estamos na 3ª edição desse chá das 5, acho que em todos eles, em algum momento, alguém falou em empatia, né? E se alguém não falou, a gente precisa falar, né? Que essa é a palavra da moda, mas é também de fato, o que precisa ser feito, né? O se colocar no lugar do outro e ouvi-lo, né? Antes de tentar dizer para ele que a sua solução é a melhor do mundo, a gente tem que ouvir se ele quer aquela solução, né? O que mais ele precisa, se eu entrego isso como suficiente, né? Eu vou puxar 2 ganchos aí do que você falou, Lu, que você disse sobre a necessidade do ir além. Gostei muito disso. E o ir além, ele vai realmente além, né? Da gente parar de olhar para o nosso quadradinho, né, como empresa, e olhar o que as demais estão fazendo e o que mais a gente poderia fazer de diferente, né? Se inspirar no que elas fazem, trazer para dentro da nossa realidade, se for possível, né? E, inclusive, pensar numa melhoria para aquilo, né? Se aquilo ainda não está suficiente, o que poderia ser melhor, né? E uma outra coisa que eu achei extremamente interessante foi o que eu tenho a ver com isso, né? O Nubank dizer, né, pensar internamente, vamos dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Eu já sou um banco digital, todo mundo vai precisar de mim agora, já que eu estou nesse meio todo, ninguém precisava já ir a algum lugar, e agora muito menos, né? O que eu tenho a ver com isso? E quando a empresa se coloca no o que eu tenho a ver com isso, ela consegue se colocar no lugar do outro e repensar o seu modelo de negócio, possivelmente. Repensar a sua entrega, repensar o que ela estava fazendo e precisa melhorar a forma de fazer, né? A forma de entregar aqueles valores que ela se colocava para os clientes. E aí, você mencionou aí, talvez alguém ficou com um ponto de interrogação sobre o Canvas. A gente já vai falar sobre ele detalhadamente mais para frente aí, mas o Canvas é um quadro. É o quadro, inclusive, que está atrás da fotinho da Eliane. Vocês não vão conseguir ver agora porque ela não falou e o quadro dela não apareceu, mas já ela vai, na próxima fala dela, é o quadro que está atrás dela, que é praticamente um resumo da empresa, das necessidades da empresa, das entregas da empresa, e daqui a pouco a gente já detalha um pouquinho sobre ele. E essa coisa de pivotar, né, de repensar o negócio, de perceber se aquilo ainda é a sua real entrega, se você precisa rever, se você precisa entregar diferente, mediante ao que o cliente precisa, são ciclos de recalculando a rota do Waze que a gente tem que fazer bastante, né? Recalculando a rota, vamos pensar diferente, vamos tentar uma outra forma, vamos, né, entregar alguma coisa diferente. Então, puxando um pouquinho desses comentários aí que a Lu fez, são alguns complementos, tá? E já aproveito para emendar uma próxima pergunta para você, Lu. Você colocou um pouquinho de que forma que as empresas podem criar valores, né? E agora, como é que ela gera esses valores? Como é que ela potencializa esses valores e como que ela transfere isso para o cliente? Conta um pouquinho para nós. Perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é essa geração e essa percepção de valor pelo cliente, ela está muito atrelada em eu primeiro preciso separar o que é valor e o que é receita, porque tem
um ponto muito eu estou falando de valor, então eu estou falando de aumento da receita no final do mês. E não, e muitas vezes quando eu amplio essa geração de valor, eu posso levar um tempo maior para ampliar essa geração de receita. Por exemplo, eu tive vou trazer exemplos mais tangíveis. Um salão de beleza que eu atendi durante o programa Ali, e ele pensando um pouco nesse processo de geração de valor, ele ligou, deu esse momento de pandemia, então os salões tiveram que fechar as portas aí, e ele teve todo um trabalho aí de ligar para os clientes, em especial para quem era do grupo de risco, que acompanhava, é um salão muito tradicional, estava há mais de 30 anos já na Vila Madalena, está há mais de 30 anos, e ligar para entender o que você está precisando agora, porque a gente teve uma conversa um pouco, eu trouxe esse exemplo do Nubank, né, de ver o que eles estavam trazendo ali, e aí ele falou, vou fazer a mesma coisa, vou ligar e vou entender. E ele estava com uma das clientes dele, é uma senhora do grupo de risco, e que mora sozinha, né, e não tem pessoas próximas a ela ali no bairro. E ele passou a fazer a compra dessa pessoa, dessa senhora, durante essas primeiras semanas de pandemia. E a gente pode se questionar, eu estou entregando valor aí, mas se não tem qualquer relação com o meu negócio, será que de fato eu estou fazendo essa entrega de valor? Ou, enfim, estou fazendo ali uma filantropia? E aí eu jogo até trazer, no primeiro ponto, antes de fechar essa história, a diferença entre ser um empresário e ser um empreendedor. Então, uma vez você está na figura ali de empresário, é você ter um CNPJ. Então, eu tenho muitas pessoas que são empresárias, mas não são empreendedores e vice-versa. Então, quando eu falo dessa entrega de valor, é você ser empreendedor, é você ser um resolvedor de problemas. Então, se perguntar para você o que você é um resolvedor de problemas. Você usa as suas ferramentas, a sua tecnologia, a sua inteligência, a sua vivência para resolver o problema das pessoas. E às vezes não tem qualquer relação com o seu negócio, mas você entregou sim valor quando você liga para os seus clientes para entender qual que é o problema que ele está vivendo ali, e você utiliza. Não, se eu tenho um carro, que é uma coisa que eu utilizo aqui para as minhas ações na empresa, e ele não está sendo utilizado, eu posso transferir. Quando eu fidelizo essa cliente, quando eu entendo qual que é o problema que ela está vivendo agora, e se eu tenho condições de resolver, sim, eu estou entregando valor. Por mais que eu não esteja trazendo receita naquele momento para a minha empresa. Então, o primeiro ponto, quando eu costumo pensar entre essa entrega de valor, é que nem sempre ela vai vir ao mesmo tempo no processo de lá no fechamento, no balanço, ela não vai acontecer na mesma proporção e velocidade. Mas quando você entrega valor, você está ampliando ali a fidelização, você amplia a percepção da sua marca com a empresa, porque você é uma marca preocupada da sua marca com a pessoa, porque você é uma marca preocupada e você está ali tentando entender todos os problemas. Uma outra questão, quando eu falo de entrega de valor, e trazendo um pouco mais para esse processo de desenvolvimento, ela está muito relacionada, e aí, de novo, na escuta ativa desses clientes. Então, a partir do momento em que eu estou sempre desenvolvendo, eu sou incansável no processo do produto ou do serviço estar pronto, de sempre achar que pode melhorar, de sempre entender que, às vezes, aqui agora está funcionando, eu estou entregando, mas o meu público muda, as circunstâncias, o país, a realidade, né? O que está posto ali muda. Então, a escuta ativa para eu entender o que esse cliente está me trazendo, quais são as dores dele, qual que é o trabalho que eu tenho que fazer para que ele alcance sucesso, para que ele coloque o meu produto na vida dele, para poder progredir, para economizar tempo fazendo uma tarefa, para economizar dinheiro, para melhorar em alguma área da sua vida. Então, quando eu estou sempre aberto a fazer essa escuta e entender de que forma que eu posso desenvolver soluções para aquilo que o cliente está me trazendo, eu estou entregando valor. Então, acho que o mais importante é sempre estar muito próximo do cliente. E aí você precisa ter uns clientes meio cri-cri, que são os early adopters, tem que ser meio cri-cri. Então, não dá para ser o melhor amigo, não dá para ser aquela pessoa que sempre vai dizer que tudo tá bom e que, não, eu tô super feliz.
Sabe aquele cliente que sempre reclama, aquele que nunca está satisfeito com nada? É com ele que você vai testar. Claro que guardadas as devidas proporções, então você precisa entender. Tem um processo que eu uso muito no Design Thinking, que é quando eu vou linkar aqui o que é tecnologicamente viável, o que as pessoas querem e o que vai gerar impacto aqui no meu negócio. Então, no meio ali é o que eu vou desenvolver. Então, eu tenho que sempre ter um pensamento ali de impacto no negócio, o que é possível e interessante para mim resolver naquele momento. Então, levando em conta todas essas, cada uma desses pilares, então eu tenho que apresentar para o cliente, então eu tenho que ouvir. Eu acho que tem um grande ponto, assim, quando a gente está muito tempo fazendo a mesma coisa, muito tempo com a nossa empresa aberta, eu tenho uma falsa impressão que eu já conheço todas as necessidades do meu cliente. Mas é muito importante que, às vezes, você conheça a necessidade daquele cliente quando você abriu as portas. Hoje é um novo cliente, por mais que você tenha um público-alvo semelhante, por mais que você tenha até desenhado uma persona e consiga direcionar para ela, mas você precisa mudar. E ele estava falando do Canva, o Canva ele vai ser sempre uma fotografia de como a sua empresa está hoje. Então, eu entrego por esses canais e faz sentido esse conteúdo, essa mensagem que eu estou passando por esses canais. Mas novos canais vão surgir, e aí a gente tem, e falando isso é muito rápido, né? A gente tem o TikTok que surgiu, e faz sentido eu estar lá, faz sentido eu entregar alguma coisa por lá, eu vou atingir o meu público por lá, e trazendo só um exemplo do quanto muda e muda muito rápido. Então, por isso que essa análise e avaliar constantemente o Canva. Então, o Canva nunca é para eu deixar ele numa gaveta e as coisas vão acontecendo. Não, o Canva eu tenho que estar ali, tem que ter uma rotina para que quinzenalmente, mensalmente, enfim, você analisa qual que é a recorrência que faz sentido, mas que eu analise. Olha, faz sentido esse canal que eu estou trabalhando para entregar a proposta de valor para esses clientes? Esse segmento de cliente ainda é o principal? Eu tenho um outro segmento de cliente, que aí eu tenho que desenhar aqui um modelo de negócio específico para esse segmento de cliente. Então, esse trabalho, essa constância do trabalho é o que garante que a sua empresa não acorde no dia seguinte lá com o Twitter falando sobre o que matou a sua empresa. Então, esse olhar, essa vigilância e essa preocupação com o cliente, com o bem-estar do cliente, é o que garante com que a empresa se mantenha e não se mantenha fazendo a mesma coisa, mas que ela se mantenha próspera, resolvendo problemas, que hoje pode ser um e amanhã pode ser outro totalmente diferente. Muito bacana, Lu. Que aula, hein? Falou de muitas coisas, afinal. E dá para perceber na fala da Lucilene, né, da importância do cliente no centro. A gente sempre ouve falar, eu acho que está tão corriqueiro falar, ouça o cliente no centro, ouça o cliente no centro, né? E a gente percebe o quanto que é importante a gente ouvir o cliente e a gente tomar as decisões a partir disso, né? Do que a gente está resolvendo do cliente, né? A minha solução, ela precisa entregar valor para o cliente, como a Lucilene falou, e por isso a gente precisa entender o que esse público que eu quero atender, ele precisa. E somente desse jeito que eu consigo entregar maior valor para ele, né? E aí você falou um pouco também sobre como que a empresa captura valor, né? Então, eu estou ali no processo de criação de determinadas soluções para um determinado público. Então, eu estou ali também no processo de entrega. Então, eu vou fazer o processo de ideação para entrega de soluções. A Lu falou aqui dos early adopters, né, que são os primeiros usuários de uma ideia, uma solução. Então, a gente vai ali fazer um teste com esses primeiros usuários, que não devem ser amigos, familiares, mas devem ser clientes, né, primeiros, para testar e validar aquela ideia, aquela solução. E a gente gostaria, então, Lu, de saber um pouquinho como que acontece o processo de captura de valor para a empresa, né? Porque de nada adianta a gente também estar aqui falando de criação e entrega de valor para o cliente, se a empresa não captura valor. E aí você comentou também que esse processo de captura de valor, ele não vai vir momentaneamente, instantaneamente, ele pode não vir, né? Ele pode levar um tempo. E aí tem a questão do retomar alguma etapa anterior, porque não foi bem feita, ou porque não era aquela direção, e a gente precisa voltar atrás, repensar a solução, de repente até não é o público aquele que a gente está querendo entregar a solução, de repente é uma outra comunicação, uma outra abordagem, e aí a gente precisa rever, e a gente precisa rever muito rapidamente. E aí, por isso que a gente fala tanto de métodos ágeis, então,
para desmistificar também um pouquinho sobre métodos ágeis, é só uma forma diferente de fazer, onde a gente consegue testar e validar muito rapidamente as ideias e as soluções. Então, não tem nada muito de astronômico, é só mesmo essa metodologia que faz facilitar a vida. Então, ao invés de a gente ficar no processo de planejamento, de criar um projeto do início ao fim e depois entregar ele completo, a gente vai ali testando partes e a gente chama de entregável, geralmente. O que é entregável, que a gente chama até de produto mínimo viável, ou seja, uma solução que o cliente já consegue utilizar para resolver aquele problema dele, que já tem as características mínimas que funciona para atender aquele problema, e aí a gente entrega para esse cliente para validar, e aí, claro, a gente precisa gerar melhorias em cima dessa solução depois, e aprimorar elas. Quem aqui tem a mesma versão de um aplicativo de um banco? Quem aqui que tem a mesma versão do Instagram, por exemplo, ou do Facebook, ou do Nubank, são aplicativos aí de transações? Geralmente, se cada um da gente for olhar o nosso aplicativo, as versões elas são diferentes. Por quê? Porque a gente está constantemente testando para eles, né? Utilizando ali os aplicativos para testar determinadas soluções que eles estão lançando. Eles não liberam para todo mundo, né? Eles só liberam depois de validar com aqueles usuários que eles escolhem ali especificamente para testar aquela ideia, e aí depois eles ampliam para mais pessoas. Então, nunca que é uma versão única para todo mundo, né? E aí, geralmente, alguém fala, nossa, saiu uma funcionalidade nova. E aí você vai olhar no seu, você fala, nossa, não chegou no meu ainda. Não chegou, mas vai chegar. E às vezes você fica, nossa, lança aí, porque é muito legal, é bacana. Então, Lu, conta pra gente como que se dá, então, essa captura, como que você transforma todo esse processo de entrega de valor para o cliente em captura de valor para a empresa, para que ela consiga também se sustentar nesse processo, né? De empreender no mercado. Perfeito. Eu vou, antes de começar a responder sua pergunta, Eli, eu vou trazer um ponto de como eu acho que faz sentido todo esse processo de desenvolvimento para que eu possa ampliar essa captura de valor. Existem 3 metodologias que a gente tem que ter elas em mente. Então, se eu começo a desenvolver ali uma solução, eu tenho aqui o processo de design thinking. E para eu poder desenvolver esse processo, fazer uma entrega depois do MVP, e a Eli é uma das pessoas que mais entende ali do que o Eric Rice traz, então depois ela tem que falar só sobre isso, eu tenho ali um processo ágil para a entrega desse MVP, que é quando eu vou medir, eu vou colocar ele para funcionar, eu vou mensurar, então eu tenho que definir indicadores ali para essas testagens, e depois eu vou entender se faz sentido eu ir para uma escala desse negócio, ou seja, eu aplicar ali para todos os meus clientes, ou não, eu pivoto, eu volto lá, se eu volto para o processo de design thinking, que é entendendo. Se faz sentido eu permanecer o problema está certo, eu validei, é esse mesmo? Talvez ali na solução não foi o melhor caminho para poder resolver esse problema. Então, eu tenho que prever. Então, por isso que, e entrando aí nas respostas, né, na resposta que ele trouxe, por isso que não adianta eu pegar ali uma solução, eu querer parar tudo que eu estou fazendo, então, meu negócio é tradicional, vou parar e vou focar, empenhar todos os meus esforços nesse caminho aqui. Então, esse é um dos principais erros, porque você precisa ter receita, você precisa pagar funcionários, você precisa pagar os impostos, a sua empresa tem que continuar funcionando de uma forma saudável. Então, você não pode parar tudo isso por um processo de inovação. Por isso que eu preciso começar ali no processo de desenvolvimento, então nessa curva do design thinking, e esse flow aqui do processo ágil de testar o MVP de uma forma rápido, ágil, mas que não impacte diretamente na minha operação. Então, eu preciso pensar e adequar isso também. Se eu tenho uma nova solução que talvez vá substituir uma outra que eu tenha, eu preciso fazer isso primeiro com um grupo muito controlado de pessoas. E eu preciso verificar o que eu quero que essas pessoas alcancem. Eu quero que elas tenham mais produtividade, eu quero que elas gastem menos tempo, é uma solução mais barata do que a que eu já tenho. Lembrem, sempre com a perspectiva de matar o seu negócio. Então, tem novas tecnologias, mas a sua operação está funcionando, e ela funciona muito bem, ela está pagando as contas. Então, ela precisa acontecer. Mas eu tenho aqui uma célula que aí seja você, eu empreendedor, e você divide o seu tempo, o seu gás aí para trabalhar nessas duas situações, mas eu sempre tenho que estar pensando em formas melhores de poder fazer aquilo que eu já venho fazendo. E aí você vai testar com um grupo muito pequeno de clientes, para entender, não, está funcionando, os indicadores que eu determinei, é muito importante, às vezes quando a gente fala de indicador,
complexo, não quero começar a pensar, a desenvolver, porque dá trabalho mesmo, como que eu vou mensurar? Mas, gente, não é na primeira vez que a gente define indicador que vai ser o melhor indicador, que a gente vai fazer a melhor mensuração, mas ter esse exercício constante de definir indicadores, então são acessos, são conversões, o que faz sentido ali? Eu preciso ter claro. Então, em cada ação, em cada impulsionamento que a gente vai fazer no Facebook, eu tenho que determinar esses indicadores e mensurar se foi melhor numa vez anterior do que nessa, se essa não foi melhor. Então, isso tem que estar muito claro. E faz parte da estratégia do negócio essa determinação dos indicadores. Então, essa estratégia do teste do MVP. Lancei aqui, tem uma nova funcionalidade no meu aplicativo, agora eu estou fazendo delivery, sei lá, de rodízio, que é uma coisa que, enfim, é mais complexa aí, quando a gente fala de comida. Quais são os indicadores que eu vou mensurar se, de fato, isso está gerando impacto e eu estou entregando valor para o meu cliente? Então, são de clientes que ligam aqui, iam comprar um outro serviço, eu ofereço esse e ele compra. Pode ser um caminho. Então, tem que estar muito claro o que eu estou mensurando para verificar se eu estou tendo sucesso ou não. Porque senão você acaba tomando uma decisão que não é a mais estratégica, a mais inteligente naquele momento, indo por um caminho que depois você fala, puxa, matei o meu negócio, mas construí outro aí que não vai sobreviver por muito tempo. Então, o principal objetivo é isso. Eu preciso trabalhar com as duas coisas paralelamente. E eu preciso ter metodologias estruturadas. Então, se eu puder deixar aí 3 metodologias que faz sentido, então a primeira delas vem ali no Design Thinking, entendendo, tendo ferramentas que ajudem na construção desse pensamento, de sair de um desafio complexo, pensar no problema mais latente dentro desse desafio, ir para o processo de ideação para entrega de uma solução que faça sentido para aquele público que sofre com esse problema. E o desenvolvimento desse MVP pensando muito nessa estrutura ágil. Então, eu preciso colocar ele para funcionar, preciso ter indicadores que me permitam medir se está certo ou não, e ali eu preciso tomar uma decisão. Medir faz sentido, eu vou para uma fase 2 ali desse MVP, vou aumentar a fidelidade desse MVP, começo a pensar um pouco mais em automatização, ou não, eu vou pivotar, voltar ali para o problema, porque os meus indicadores não foram atendidos. Então, essa tomada de decisão vai dizer respeito sobre os indicadores. Talvez chegue lá e fale, não, estou com dúvida, mas eu sei onde há dúvida. Não é se a solução funciona, é se os indicadores que eu defini ali para medir são os mais adequados. E sempre numa estrutura do Scrum. Então, nessa estrutura do Scrum, eu defino por sprints o que eu vou trabalhar em cada uma dessas sprints, quais são as entregas esperadas, faço essa análise, essa retrospectiva ao final de cada sprint, trabalho com feedback tanto para o cliente quanto para a equipe, e faço isso, então, em todas as etapas eu trabalho com o Scrum apoiando. Então, no Design Thinking, eu vou trabalhar dentro do Design Thinking também com o Scrum, nesse processo da entrega ali do MVP, da construção desse MVP, eu trabalho utilizando essa ferramenta, essa abordagem também, que facilita no processo ágil, porque eu não sei por quanto tempo vai durar. É muito comum, às vezes, quando eu vou trabalhar, vamos começar aí, eu vejo o que vai dar. Não, eu pensem num bolo muito grande, que é o final que eu vou entregar, e essa fatia é o que eu vou entregar em cada uma dessas sprints para poder completar a entrega do bolo no final. Então, tendo muito claro o que é esperado da entrega dessa sprint, né? Então, 1 semana, 15 dias, 21 dias, o que faz sentido dessa sprint, e o que é esperado ali dos indicadores desse mínimo produto viável, para que eu possa decidir se eu vou escalar, se eu vou trabalhar numa segunda testagem, se eu vou pivotar e pensar de novo no problema. Então, é muito importante, eu acho que tem algumas metodologias, são americanizadas, e, enfim, a gente tem que trazer e simplificar para a nossa realidade, mas é muito importante, então, tem metodologias que funcionam, que, enfim, de grandes empresas, as startups trabalham com elas, e eu acho que é muito importante a gente começar a introduzir no nosso negócio, porque aí eu começo a mitigar ali as minhas chances de erro, as chances de tomar decisões equivocadas. Eu acho que essa captura passa muito por a gente se cercar também de ferramentas e metodologias e abordagens que facilitem essa jornada aí de entrega. Se eu estou mesmo disposto a entregar valor para o cliente, não trabalhar ali entregando mais do mesmo, a gente tem algumas metodologias e abordagens que facilitam nesse processo.
Então, se apropriem, busquem saber, acho que vale muito a pena. O Chá das 5 está aí, que vai trazer todas essas... fazendo cursos e lendo sobre o assunto. Que show, Lu! É exatamente isso, e é sobre isso que a gente continua a nossa conversa, realmente falando de ferramentas, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso no Chá das 5 anterior, da semana anterior, que para a gente compor aquela caixa de ferramentas, até brinquei com a caixa de ferramentas do pai, né? Que a do pai é bem mais completa do que a nossa, do que a que está em casa, né? E para a gente compor tudo aquilo, para a gente saber usar tudo aquilo, a gente precisa de orientação, né? Uma simples chave de fenda, ela é uma simples chave de fenda, então ela poderia, a gente precisa aprender a usá-la, né? Se ela é o tamanho certo, se ela vai solucionar o problema que eu preciso, que é aprofundar um parafuso, ou tirar o parafuso do lugar, né? Então, nesse sentido de buscar conhecimento, de entender mais, de trazer maiores conhecimentos em relação a como utilizar as ferramentas elas são para facilitar a nossa vida na questão de organização, de gestão, de entendimento do negócio, nesse caso, né? E o Chá das 5 realmente está aqui para isso, né? A gente está para desmistificar alguns entendimentos, para entregar um pouquinho mais de conhecimento em relação a isso e tratar individualmente as pessoas que nos procuram. A gente já tem diversas pessoas que têm nos procurado para tirar dúvidas, conversar e tentar esclarecer melhor a utilização dessas ferramentas, e é para isso realmente que a gente tem feito todo esse processo de trazer as empresas aqui, de bater um papo com as pessoas que já conhecem dos assuntos e trazer maiores conhecimentos aqui para todos, né? Quero buscar duas coisinhas de novo que você falou, que foi a vigilância e os indicadores, né? A gente precisa se manter vigilante ao negócio o tempo todo, né? Não é porque a gente compreendeu uma ferramenta, entregou ela, desenhou ela bonitinho que está feito, né? Muito pelo contrário, ela está feita naquele momento, ela é uma foto da empresa naquele momento. Em outros momentos, ela vai precisar ser revista, né? Em todos os campos ali que ela precisa ser preenchida. E indicadores, medir as coisas, medir o que a gente faz, né? O impulsionamento, né? A gente está falando do marketing digital um pouquinho aí, mas o impulsionamento, uma tomada de decisão, uma troca de processo, uma troca de pessoa, né? Como é que a gente mede se aquela pessoa que saiu e a outra que entrou, ela é mais produtiva ou menos produtiva? Como a gente consegue mensurar isso tudo, né? É extremamente importante colocar números e medir tudo que a gente faz dentro da empresa. Isso traz, quase que traz em 3D, assim, na nossa frente, as mudanças e o que a gente tem feito de diferente, porque parece que a gente não faz nada, né? E a hora que a gente começa a medir, a gente vê que realmente a gente fez alguma coisa, né? Então, medir e a vigilância. Eu queria só complementar o comentário aqui eu acho que é a Daisy, do Spa Nakamura, que fez um comentário que a questão de focar no valor e não no faturamento é extremamente importante, né, que foi uma das falas da Lu aqui um pouquinho mais cedo. E ainda falta muita conscientização disso na maioria das empresas. E, de fato, né, entregar um valor é diferente de fazer dinheiro, né, de fazer receita, que são complementares, são necessários, mas eles não têm uma ligação direta, né? E esse valor, de fato, ele pode ser percebido de diversas formas, não necessariamente com receita, né? E, de fato, falta uma conscientização, e estamos aqui, desde, se for você, se não é o Spa Nakamura que fez esse comentário, a gente realmente está aqui para tentar esclarecer um pouquinho isso, né? Muito show. Eli, apresenta para a gente um pouquinho do que pode ser uma ferramenta para a gente auxiliar o pessoal aí em alguma solução, em alguma informação diferenciada. Boa. Obrigada, Li. Falando do Canvas, gente, para quem não conhece, e eu vou também trazer aqui para vocês uma abertura para, se vocês não entenderem algum conceito, alguma coisa que a gente falou aqui, não ficou bem entendido, fiquem bem à vontade para falar com a gente em outro momento. A gente vai deixar também, assim como está aparecendo aqui na tela, fica aberto os nossos contatos para que vocês tirem dúvidas, tá? Então, a gente muitas vezes fala de termos que está muito comum no nosso dicionário, mas nem sempre é bem entendido. Então, por gentileza, se tiverem dúvidas, deixe no chat ou comenta, fala com a gente depois, tá? Apresentando um pouco do Canvas para vocês, eu tenho ele aqui desenhado, né, no quadro,
o Canvas, modelo de negócio, ele é uma ferramenta muito útil, né? Geralmente as empresas, elas costumam preencher essa ferramenta logo no início do negócio. Então, para você ter clareza do que você entrega para o cliente, você geralmente entende ali que segmento de cliente que você quer atender. Então, a gente tem aqui 9 campos, né, que a gente chama do Canvas. Vocês estão vendo na tela de vocês aí também, facilita a visualização. Então, vocês começam primeiro identificando que segmento de clientes que vocês gostariam de atender, né? Que problema é esse que esse cliente tem que vocês gostariam de atender? A partir daí, vocês vão pensar, tudo bem, então, quais são as minhas competências em relação ao indivíduo, né? Que eu posso gerar valor para esse cliente, atender essa dor dele. Então, eu tenho no meio, aqui no centro, um presentinho, né? Porque eu, enquanto empresa, eu estou pensando no valor que eu gero para esse cliente resolvendo um problema dele, que ele sozinho não consegue. E aí eu vou, então, pensar em uma solução que seja mais adequada, tá? Não necessariamente inédita, não é algo que, não exista no mercado. Não, mas de repente você entrega de uma forma diferenciada. E aí você coloca um brilho ali, uma coisa diferente que o cliente, ele aprecia e ele fica com você porque você entrega muito mais valor para ele do que outros, né? Os concorrentes. Então, você tem aqui no centro a proposta de valor, que é a sua solução a ser entregue para solucionar um problema desse cliente, tá? Você também verifica como que você vai fazer esse relacionamento com esse cliente. Então, como que eu me comunico com ele? É por meio das redes sociais? É por meio do WhatsApp? Né? Quais são os canais por onde que eu vou me relacionar com ele, tá? É presencialmente? Mas quais as outras formas possíveis, né? Que a gente vai se relacionar com esse cliente e estreitar esse relacionamento. Do mesmo jeito, como que eu vou me comunicar com ele nessas redes, né? Então, quais os canais? Como que eu entrego isso para ele? Eu vou fazer isso por meio de vídeo, por meio de um curso? Como que eu vou? Quais os canais que eu vou fazer essa entrega para esse cliente? Então, eu vou olhar as mídias de comunicação, né? Como que eu faço essa entrega de valor para esse cliente? Como que ele vai ficar sabendo que ela existe, né? Eu tenho campo também onde eu tenho as atividades-chave, tá? Aqui eu não coloco todas as atividades da empresa, mas eu coloco aqui aquelas que são essenciais para que o meu modelo de negócio, ou seja, para que aquela minha solução, ela seja entregue. E aí eu vou descrever quais são essas atividades que não podem deixar de existir, que se elas deixarem de existir, elas vão impactar no resultado. Aí eu vou colocar ali no meu Canvas. Então, perceba que esse modelo Canvas, ele é bem enxuto. Em uma única página, eu tenho todas as informações mínimas da empresa. Não é completa, mas são mínimas e que são essenciais para que aquele modelo de negócio funcione. E daí eu vou pensar também quais os recursos que eu tenho que mobilizar, sejam eles recursos humanos, recursos financeiros, materiais, para poder viabilizar esse meu modelo de negócio, né? Quais são os parceiros-chave? Muitas pessoas, às vezes, têm receio ou não dão valor devido às parcerias, mas é extremamente importante, e digo mais, muitas vezes é um divisor de águas para você ter ou não sucesso, né? Muitas vezes você, enquanto empresa solitário, sozinho, trabalhando ali, fazendo tudo, você precisa de parcerias para viabilizar o modelo de negócio também. Então, você vai precisar fomentar essas parcerias para que esse modelo de negócio ele venha também ser potencializado, tá? Do mesmo jeito, eu verifico também as estruturas de custos. Então, esse meu modelo de negócio, quais são os custos relacionados ao meu modelo de negócio, né? E aí eu vou descrever. Geralmente, a estrutura de custos, ela está ligada às atividades-chave, que vai me gerar um gasto ali, um desembolso. Geralmente, os recursos-chave também me geram desembolso, me geram investimentos e tudo mais. O relacionamento com o cliente também me traz ali um custo, e também os canais. Geralmente está ligado a esses elementos do Canvas, tá? E aí você, por fim, verifica também como que você vai monetizar a sua solução, tá? Até agora a gente está pensando no modelo de negócio que seja viável para a empresa. Então, quais as formas que eu tenho de cobrar desse meu cliente? É por meio de assinatura? É mensal, trimestral? E aí a gente vai variar de acordo com cada tipo de serviço, com cada tipo de cliente? Vai ser um pague pelo consumo, então ele vai pagar somente aquilo que ele consumiu, né? A gente tem N possibilidades de cobrar desse nosso cliente, a gente pode, inclusive, fazer combinações de formas de monetizar a nossa solução, né? Para que a gente consiga aí aumentar maior receita,
tá? Caso não fique claro esse Canvas, a gente vai apresentar, inclusive, na semana que vem, vai ficar incrível, mas não vai ser para o negócio, mas sim para a gente, indivíduos, né, réis mortais, e a gente vai ensinar para vocês como que vocês preenchem o Canvas pessoal, tá? E aí eu vou focar nas minhas habilidades, nas minhas competências, né, atitudes, habilidades, conhecimentos que eu tenho para eu poder chegar nesse meu objetivo, né? Eu costumo sempre falar que a gente inicia um negócio geralmente com um propósito nosso, né? A gente tem um objetivo nosso. A gente não abre uma empresa, não começa um negócio, porque a gente inicialmente pensa em ajudar o outro. Tudo bem, o ajudar o outro vai me trazer conforto porque eu quero me realizar enquanto indivíduo, né? Mas nasce de um propósito nosso de vida, ter um negócio ou não, né? De um objetivo nosso. E esse objetivo nosso, ele pode variar, de repente você encontrou ali no empreendedorismo uma forma de se realizar enquanto indivíduo, enquanto pessoa, de compartilhar conhecimento, de entregar maior valor para o cliente, de atender necessidades de outras pessoas, mas pode ser também uma alternativa a, por exemplo, a uma crise econômica e eu não tenho uma outra atividade remunerada e eu encontro no empreendedorismo uma forma de sobrevivência, né? E aí, independente desse seu objetivo, você precisa ter um propósito maior, né? E aí que a gente chama a atenção das pessoas que, inclusive, se não me engano, a Daisy, né, da Nakamura, ela fala que, infelizmente, a gente ainda tem um pensamento de não focar diretamente no cliente, mas pensar no tanto de retorno que ele me traz, né? E aí deveria ser um pensamento inverso. Realmente eu coloco o cliente no centro, porque por tabela eu consigo ali ter sim aumento de receita, ter ganho de receita, ter reconhecimento, fortalecimento da marca. Então, eu acho que é uma consequência o retorno financeiro quando você sim desempenha um bom papel enquanto profissional, tá? E aí, como eu comentei, se não ficou claro ainda o Canvas, fiquem bem à vontade para falar com a gente, tá? Que a gente vai ficar muito feliz de poder responder a todos vocês. A gente está partindo para o encerramento, infelizmente. Eu sei que foi muito proveitoso esse bate-papo aqui, mas eu gostaria, né, de pedir que a Lucilene, a Lívia e eu, a gente vai deixar algumas dicas para vocês em relação ao tema que a gente está discutindo aqui hoje. Vou começar por mim, né, já que eu estou aqui na fala, né, dessas dicas, do que vocês precisam prestar atenção para fazer agora, né, quem quer empreender e tudo mais. Então, a dica que eu dou para vocês é que vocês arrisquem a fazer o preenchimento dessa ferramenta do Canvas modelo de negócio. Mesmo que não esteja certo, não tenham medo de errar, né? Vocês vão aprender a fazer isso. A ideia é que vocês coloquem ali naquele papel, numa única folha, para que vocês tenham uma maior visibilidade do que é o negócio de vocês. E aí vocês começam a aprimorar, conversar com o cliente, ver se é aquilo mesmo e validar o que tem ali dentro, né? Não é uma ferramenta que é estática, colocou a informação ali e acabou. Não, ela precisa ser renovada. É legal que tem até uma planilha, tá? Com várias abas de Canvas, coloca a versão 0, 1, 2, 3, até o infinito, né? Porque enquanto a gente tiver uma empresa, a gente precisa, sim, revisitar, né? E se planejar novamente e mudar as coisas que tem ali, né? Então, a primeira dica é arrisquem. Então, preencha o Canvas, tá? Dúvidas, falem com a gente. E a segunda dica é que vocês devem utilizar esse modelo de negócio como para partir como se fosse assim, é uma base de parâmetro que vocês podem utilizar para se comparar com outras empresas. É uma forma que vocês têm de visualizar, nossa, a minha empresa está desse jeito, mas olha aquela outra lá, como que está o modelo de negócio dela. Então, é uma forma de vocês também se manterem competitivos no mercado em relação aos concorrentes, a partir do momento que vocês se analisam em relação a outros concorrentes, em relação ao que eles entregam, tá? Para os clientes. Tranquilo? Passo agora a dica para as meninas. Muito obrigada. Legal. Eu vou contribuir com as minhas duas aqui e a Lu faz um fechamento. As minhas duas dicas, então, para preenchimento do Canvas, para reflexão do rumo do negócio, é que essa ferramenta, esse modelo, ele permite isso, né? Que você reflita sobre o negócio, que você pense sobre o rumo, né? Reflita e pense sobre quais são os possíveis clientes, se isso ainda está em jogo, né? O que mais está em jogo, o que mais precisa ser revisto,
né? Então, é um modelo que possibilita refletir, né? Então, de fato, arrisquem e não tenham medo de errar, porque são reflexões e elas são, de fato, todas muito voláteis, né? As reflexões são voláteis de acordo com o que a gente vai vivendo durante o processo da empresa, né? E é uma possibilidade também de testar as hipóteses, né? Eu tenho alguma hipótese, tenho um possível cliente, tenho um possível produto, tenho uma possível dor para resolver, então vamos testar essas hipóteses, né? Colocar isso tudo de uma forma clara que possa ser vista em uma única folha, né? Em um único quadro, e testar essas hipóteses. Então, são essas as minhas reflexões. Lu, contribua com as suas, por favor. Perfeito. Bom, gente, quero deixar um desafio aí, que vocês escrevam o pós-mortem de vocês, então, das empresas de vocês, quem já tem uma empresa, quem está pensando em abrir uma empresa, escreva aí o que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, o que levaria a sua empresa ao fechamento. Então, se você acordasse amanhã, como que ia estar o Twitter, qual que seria o tweet lá da morte da empresa de vocês, e aí o que você vai fazer? Ou para evitar, ou para que caminho você vai seguir, ou, enfim, acho que o mais importante é a gente pensar que não vamos continuar fazendo a mesma coisa que a gente faz hoje, ou entregando a mesma coisa que a gente entrega hoje, daqui a alguns anos. Tudo vai mudar muito rápido, acho que essa pandemia trouxe isso para a gente, e as empresas que se prepararam, que começaram a se digitalizar aí nessa pré-pandemia, nesse momento antes da pandemia, conseguiram manter ali, ainda com perdas expressivas, mas conseguiram manter os seus negócios abertos e funcionando. Então, eu queria que vocês fizessem esse trabalho aí. Então, escreva, se a sua empresa morresse hoje, amanhã, como que ia ser a manchete do jornal, como que ia ser o tweet lá falando sobre. E aí trabalhem para consertá-lo. E o segundo ponto, até anotei aqui para não esquecer, hein? Participem de ecossistema, gente. Eu acho que um dos principais ganhos que eu tive durante a minha jornada empreendedora foi participar de ecossistemas, foi poder contar com as pessoas, ajudar outras pessoas e sentir que elas estavam me ajudando quando eu precisei na minha jornada. Então, aquele básico lá que você sozinho vai mais rápido, acompanhando se vai mais longe. Isso de fato acontece. Então é muito importante que vocês participem de ecossistema, que vocês, enfim, por mais que não seja de base tecnológica, por mais que não me enquadre como uma startup, quando a gente fala ecossistema parece que está muito relacionada a startup, mas não é. Façam parte de grupos que discutam a melhoria do seu mercado, façam parte de conversas como essas aqui e abram o microfone, tragam suas dúvidas e exponham seus receios ou o que você fez que deu resultado. Eu acho que compartilhar é muito importante e quando a gente está no ecossistema, tanto a gente aprende e se desenvolve, mas a gente contribui com o aprendizado e o desenvolvimento do outro. Acho que isso é o mais importante quando a gente fala de empreendedorismo. Legal, Lu, show de bola. Pessoal, só fazendo uma correção aqui. O tempo todo a gente achou que era a Daisy que fez o comentário das empresas ainda não estarem conscientes, né, na questão de valor e faturamento. Na verdade, foi a Raquel deixa eu ver de onde ela é aqui, da Épico Coaching. Raquel, perdão pelo erro e show aí de você ter corrigido a gente. Teve uma pessoa aqui que já colaborou com o seu desafio, Lu. Ela colocou que a empresa dela morreu, mas passa bem. Mas morreu por quê? Acho que ela é da Paruna Editorial, não sei qual que é o nome dela. Morreu Isso. por quê? Se a gente tivesse feito esse exercício 1 ano atrás, né? Quem sabe a gente estaria aí pensando, morreu, mas eu já tenho aqui, ó, já testei meu MVP, vou escalar agora a solução. Então, faça exercícios demais, acho que é importante. Bora refletir nisso, gente. E use como aprendizado, né, a Paruna. Isso. Nós precisamos, acho que é uma coisa que é muito importante, que a gente precisa valorizar os erros, valorizar as falhas. Então, a gente tem uma cultura que não sempre tem que dar certo. Gente, e hoje, quando a gente fala de startup, e às vezes você vai você tem a sua primeira startup, o que os investidores perguntam é se você já teve uma startup, se você já falhou.
Então, o erro precisa, sim, ser valorizado, porque você viveu, você sabe o que não deve fazer. Então, com certeza, numa empresa, ou pensando agora em como estruturar a sua empresa de novo, você vai adotar outros caminhos, você vai ter uma postura muito diferente em meio aos desafios. Então, acho que é importante, valorizem os erros, valorizem as falhas. Legal, show. Já tem mais gente fazendo comentários aqui, ó. Valorizar o seu ponto fraco, porque ele pode ser o seu forte. Né? Isso é uma boa reflexão. Um outro comentário aqui, acho que da Verinha. Todos os meus erros me tornaram a pessoa que sou hoje. Né? Muito melhor e errando menos. Ótimo. A velocidade dos erros ela vai diminuindo, né? Ótimo, perfeito. Isso, e aprender é uma arte. Show. Olha, temos poeta aqui, ó. Errar faz parte e aprender é uma arte. Arrasou, A Tati. Tati, Obrigada. querida. Eu amo essa mulher. Não é pouco. Participação super ativa aqui. Teremos a Tati, não vou contar, mas eu já vou contar. Teremos a Tati para a semana que vem. Na Vou nossa estar aqui próxima... assistindo. Tenho uma paixão por ela. No nosso Chá das 5 da quinta-feira da semana que vem, a gente tem a Tati aqui conversando com a gente. Então, tá aqui o link, a Eliane já vai colocar. Não Você quer percam, saber o gente. assunto, Sérgio? Ó, tá Eu ali, ó. sou júnior perto dessa menina, então não percam, venham assistir. A gente vai fazer uma oficina na semana que vem. Então, a gente vai fazer uma mão na massa. Todo mundo vai parar de ser só ouvinte e vai participar mais aqui do que a gente vai propor para vocês. E vai ser o preenchimento de um Canvas modelo de negócio pessoal. Então, para si, não para o negócio. Pode vir que vai ser um assunto bem bacana. Quem vai conduzir, ajudar a gente na condução aí vai ser a Tati, que já está presente aqui também. Falar só um pouquinho das nossas redes para vocês, tá? A gente está no Instagram, nosso Instagram é o Chá da 5 Online. Procurem por nós, acompanhem o que a gente tem colocado. Só temos 5 postagens, sim, porque o Chá das 5 tem apenas 2 semanas de existência. Então, a gente, né, estamos crescendo, estamos colocando as informações ali e com toda certeza terá conteúdos bem bacanas para todo mundo acompanhar. Onde mais estamos? Estamos no YouTube, então tudo isso está gravado, tá? As outras 2 edições do Chá das 5 já estão lá. Quem perdeu, quem não conseguiu assistir, podem assistir no momento oportuno para vocês. E essa de hoje também já vai estar lá em algumas horas. Nós estamos super craque aqui para subir essas informações em tempo bastante curto para que todo mundo consiga já ter acesso às informações. E também estamos no Facebook, né, o Chá das 5 Online está lá, temos uma página, criamos os eventos ali, então vocês podem compartilhar, né, contribuir aí com a disseminação dessas informações para com os seus colegas, os seus amigos, e também estamos no LinkedIn. Quem não conhece o LinkedIn, quem não opera muito o LinkedIn, a gente pensa em fazer uma oficina de operação básica de LinkedIn aqui, tá? Então fiquem atentos, é uma ferramenta extremamente importante, é uma rede importante. Então, quem ainda não deu atenção para essa rede, passem a dar, e estamos lá também, como uma página também para ser disseminado as informações por lá, tá bom? Todos os recados dados, eu gostaria de agradecer imensamente a Lucilene por ter topado estar aqui com a gente nessa tarde gostosa. Hoje está passando um pouquinho do nosso horário previsto aí, porque a conversa estava muito boa, né? E, Lu, brigadão. Tenho certeza que foi bastante rico para todo mundo, que o pessoal aprendeu bastante. Os contatos nossos estão ali, meus e da Eliane, e também o da Lucilene. A gente prezou por deixar aí o Instagram dela, mas tenho certeza que ela vai estar super aberta caso vocês precisem, queiram conversar um pouquinho mais, tá bom? Minhas palavras de agradecimento são essas. Lu, por favor, faça seu fechamento. Gente, quero só agradecer, saia daqui com o meu potinho cheio, com a sensação que eu estou levando mais do que eu trouxe. Então, espero que tenha sido assim para vocês também. Estou muito grata, muito feliz pela oportunidade de estar aqui nessa troca que a gente teve hoje. Então, obrigada, meninos, mais uma vez, parabéns por essa iniciativa que é tão importante. Obrigada para todo mundo que teve paciência aí para nos ouvir. Que deixaram seus comentários, então estou muito feliz, muito grata mesmo. Obrigada, Lu. Agora, meus agradecimentos também. Muito obrigada a todos vocês por ficar com a gente até o final. Obrigada, Lu, pela presença, por toda a aula que deu aqui, foi maravilhoso.
E aí, só reforçando, gente, os nossos contatos estão no chat, tá? Todos os links para poder facilitar para vocês, inclusive a inscrição da oficina da semana que vem. Então, não deixem de se inscrever, tá? Fiquem bem, ali vai printar, vai tirar nossa foto agora. Então, quem tiver aí disponível, não é obrigatório, mas liberem as câmeras para a gente poder fazer aquela foto para a gente postar nas redes sociais depois, tá bom? Muito obrigada a todos vocês. Queridos, rapidamente, alguns segundinhos aí para abrirem as câmeras, quem tiver a fim de aparecer na foto. Isso, ajeitem o cabelo e vamos lá. Um X bonito. Feito, gente. Muitíssimo obrigada. Foi ótimo. Espero que tenha sido rico para todo mundo. Semana que vem estamos nós aqui com a Tati. Tati já está dando o seu tchauzinho ali. Esperamos todos vocês na próxima quinta. Beijo grande.